Olá, meu nome é Matheus Luiz Silva e sou médico radiologista da FIDE. O objetivo deste vídeo é fornecer dicas para o laudo de exames de angiotomografia computadorizada dos vasos intracranianos e cervicais. Primeiramente, para uniformizar a linguagem nos relatórios, um rápido comentário sobre os descritores. São válidos os termos opacificação, coluna de contraste e falha de enchimento, pois o estudo tomográfico observa densidades e o meio de contraste é naturalmente denso aos raios-x, opacificando o conteúdo intravascular. Cabe lembrar outras características do estudo tomográfico. Podemos identificar calcificações, sendo possível avaliar este constituinte nas placas ateromatosas. E o estudo é prejudicado por artefatos de estruturas ósseas adjacentes, com destaque para os trajetos próximos à base do crânio e cela turca. A avaliação dos vasos dá-se pela soma das reconstruções tridimensionais, onde temos uma visão panorâmica do ponto de interesse e de estruturas adjacentes, e do volume de aquisição, que nos fornece melhores detalhes do conteúdo intravascular. O melhor plano para avaliar um vaso é aquele ortogonal ao seu trajeto, o axial verdadeiro do vaso. As principais condições aqui discutidas são aneurisma, uma dilatação focal anormal de um vaso constituído por todas as suas camadas. Vasoespasmo, um estreitamento vascular reversível após sangramento. Dissecção, ruptura da camada íntima com delaminação e entrada de sangue na parede do vaso. Displasia fibromuscular, uma proliferação muscular idiopática na parede de artérias grandes e médias. Doença ateromatosa e estenose carotídea, e variações anatômicas. Aneurismas saculares são mais comuns em bifurcações vasculares, relacionadas a maior estresse hemodinâmico. Na circulação carotídea ou anterior, ocorrem principalmente na origem da artéria comunicante posterior, na artéria comunicante anterior e na transição dos segmentos M1 e M2 da artéria cerebral média, junto à bifurcação. Na circulação vértebro-basilar ou posterior, são mais comuns na bifurcação ou topo da artéria basilar e origem das artérias cerebelares póstero-inferiores, as paicas. No relatório devem constar as seguintes informações a respeito dos aneurismas saculares: localização, as medidas, sendo diâmetro, comprimento e colo, a orientação espacial, para onde ele aponta, as margens e o conteúdo. No exemplo, observa-se dilatação aneurismática sacular localizada na parede lateral do segmento supraclinoide da artéria carótida interna esquerda, com maior diâmetro de 5,9 mm, maior distância ao domus de 11,5 mm e colo lateral de 3,8 mm. Apresenta orientação lateral, posterior e inferior com paredes lobuladas. O vasoespasmo é uma possível complicação da hemorragia subaracnoide, ocorrendo entre 4 e 14 dias após o sangramento, com pico de incidência entre 5 e 10 dias. Trata-se de estreitamento vascular regular e reversível, podendo ser focal ou segmentar. A angio-TC tem acurácia adequada para excluir vasoespasmo ou identificar os casos severos. Casos discretos ou até moderados podem ser subidentificados. O exame pode ainda identificar área de isquemia no parênquima encefálico secundária à estenose. Exemplo em que o paciente apresentou rebaixamento do nível de consciência 9 dias após hemorragia subaracnoide aneurismática. No estudo, identifica-se redução regular do calibre do segmento distal da artéria carótida interna direita e dos subsequentes segmentos A1 da artéria cerebral anterior e M1 da artéria cerebral média ipsilaterais, compatível com vasoespasmo. Os principais achados de imagem das dissecções são flap intimal e duplo lumen, que são patognomônicos, mas estão presentes de forma clara em menos de 10% dos casos, dilatação aneurismática, presente em aproximadamente 30%, e afilamento com oclusão em chama de vela, mais na fase aguda. Os contornos dos vasos são frequentemente irregulares. A artéria carótida interna cervical é o local mais comumente acometido e habitualmente poupa o bulbo e o segmento petroso da artéria carótida interna.
As artérias vertebrais são mais acometidas em situações secundárias a trauma direto ou indireto, com mecanismos de hiperflexão e extensão ou rotação forçada. Na reconstrução 3D da esquerda, destaca-se o afilamento progressivo da artéria carótida interna com oclusão distal, quando o sangue tem trajeto entre as camadas íntima e média. Na imagem do centro, identificamos a dilatação pseudoaneurismática quando o sangue tem trajeto entre as camadas média e adventícia do vaso, neste caso com afilamento vascular, mas sem oclusão completa. Nas imagens da direita, observamos paciente com dissecção das artérias carótidas internas bilateralmente. À direita, com oclusão em chama de vela e fluxo ausente no corte axial do segmento mais cranial, e à esquerda, com pseudoaneurisma em destaque nos planos axial e reconstrução MIP. Nesta imagem, observa-se redução irregular do calibre do terço distal da artéria carótida comum direita, associada à dilatação sacular lobulada em sua origem, devendo-se considerar dissecção arterial associada a pseudoaneurisma. A displasia fibromuscular é uma doença idiopática que acomete pacientes jovens à meia-idade, aproximadamente 20 a 50 anos. Os vasos acometidos adquirem um aspecto ondulado, enrugado ou em colar de contas. Depois das artérias renais, os vasos mais acometidos são, em ordem decrescente, artéria carótida interna, artéria carótida externa e as artérias vertebrais. Ela não se associa a calcificações, contribuindo para o diferencial com doença aterosclerótica e classicamente poupa o bulbo carotídeo. Aqui observamos irregularidades parietais na porção distal do segmento cervical ascendente da artéria carótida interna direita, com alternância de estenoses e ectasias, que podem estar relacionadas à displasia fibromuscular. Na doença aterosclerótica, devemos avaliar as placas ateromatosas e sua repercussão sobre o calibre livre do vaso. Na circulação intracraniana, o segmento intracavernoso das artérias carótidas internas é o local mais acometido, e no segmento cervical, o bulbo carotídeo. No estudo tomográfico, observamos calcificações parietais, promovendo irregularidades periféricas e ou estenoses, que podem ser classificadas como discretas, com redução de até 50% da luz vascular, moderadas, com redução de 50% a 69% da luz vascular, e acentuadas, com redução igual ou maior que 70% da luz vascular. Dentre os diversos sistemas sugeridos para mensurar as estenoses, adotamos o NASCET, o norte-americano, o mais utilizado em escala mundial. O cálculo fornece a relação entre o menor diâmetro no ponto de maior estenose, a menor luz do vaso, e o diâmetro do vaso distal normal. O resultado é a luz pérvia remanescente. Para a estenose, subtrair de 1, ou 100%. No exemplo, a relação entre o ponto de maior estenose e o calibre normal distal resultou em uma luz pérvia de 27,6%, subentendendo-se uma estenose de 72,4%. A descrição das placas deve conter as seguintes informações: componentes, seja calcificação, conteúdo fibroadiposo ou ambos, a localização, no bulbo, a tantos centímetros do bulbo, com extensão para tal artéria, as medidas, extensão e estenose, e as margens. Neste exemplo, vemos à esquerda uma reconstrução MIP no plano sagital, mostrando placa mista no bulbo carotídeo esquerdo, estendendo-se para o segmento proximal da artéria carótida interna, com extensão de 17,8 mm e de margens irregulares. Ela promove estenose de 57% com base na relação do menor diâmetro da coluna de contraste no corte axial da placa, como visto na imagem central, e o diâmetro distal normal, medido em segmento da mesma artéria carótida interna, mostrado na imagem à direita. Na situação de não identificarmos uma das artérias carótidas internas, devemos considerar as possibilidades de oclusão ou agenesia e hipoplasia, sendo que nesta última pode auxiliar a ausência ou a redução do calibre do canal carotídeo. Para finalizar, devemos lembrar que são numerosas as variações anatômicas envolvendo a circulação arterial intracraniana. As mais comuns são
origem infundibular ou infundíbulo vascular, que é mais comum na artéria comunicante posterior, possui morfologia triangular, mede até 3 milímetros e o vaso em questão emerge de seu ápice, como um funil, como visto na imagem acima à esquerda. Fenestração. Falha na segmentação ou fusão durante a formação do vaso, com bifurcação e posterior reunificação vascular, ilustrado na imagem acima à direita. E hipoplasias segmentares, sendo mais comum nos segmentos A1 da artéria cerebral anterior, P1 da artéria cerebral posterior e V4 da artéria vertebral. Como referências bibliográficas, tivemos a pesquisa realizada nestas fontes que colocamos à disposição neste vídeo. Para maiores informações, acesse o nosso portal.